Eu sou Silvia Luiz, da Silvia Luiz Negócios e Carreiras, e trago aqui um conteúdo para você, sempre com o intuito de engajar as pessoas e otimizar os resultados. Esse é o meu negócio e é isso que eu passo em todos os meus negócios. Como foi, então, que eu tive expertise para fazer esse negócio todo? Então, vamos conhecer um pouquinho da Silvia Luiz, né? Então, eu sou psicóloga de formação, tenho especialização em terapia comportamental cognitiva, MBA em gestão empresarial, especialização em comunicação corporativa, fiz curso de coaching, PNL, mentoria de negócios, várias formações em projetos, gestão de pessoas e tudo mais. E além disso tudo, tive uma vivência corporativa de mais de 30 anos fazendo esse negócio de engajamento de pessoas aos processos. Hoje tenho a minha empresa, como falei para vocês, a Silvia Luiz Negócios e Carreiras, e através dela eu venho pondo em prática todos esses conceitos para otimizar os resultados dos empresários, sejam eles quais forem, ok? E nesse processo todo, estamos agora entrando com uma série de treinamentos, né? Ensinando passo a passo de como você fazer esse engajamento de pessoas. E hoje a gente vai falar sobre plano de negócios, tá? Então, se fala muito de plano de negócios, que é importante fazer um plano de negócios e tudo mais. Como fazer, qual tipo de plano escolher? A gente vai abordar um plano, um modelo de plano de negócios aqui que eu acho bastante assertivo e fácil de visualizar, né? Mas vamos entender então o porquê desse negócio todo, o porquê fazer e para quê, né? Ok? Bora lá? Então, primeiro para a gente conceituar, né? O que é um plano de negócios, né? Que raios é isso que é tão importante aí para a gente pôr em prática, né? O plano de negócios, ele é um documento onde a gente define o modelo de negócios que a gente vai desenvolver ou está desenvolvendo, entendendo a estratégia que a gente vai usar em relação aos recursos, às pessoas, os requisitos necessários para estruturar um negócio com assertividade, ok? Para que e quando eu devo fazer um plano de negócios, né? Então, por que eu faço? Primeiro, para entender as necessidades de desenvolvimento e ampliação do meu negócio. Lá eu vou colocar vocês, depois eu vou apresentar, né, os passos de desenvolvimento e a gente vai ver que a gente vai colocando passo a passo do que a gente precisa para estruturar esse negócio. Então começa a ficar muito claro o que eu tenho já de recursos e quais as necessidades que eu tenho de recursos a buscar, ok? Define estratégias de desenvolvimento ou ampliação do negócio, né? Então, como eu vou estruturando passo a passo do que é esse negócio, às vezes eu consigo ter insights e entender estratégias de atuação nele, né? Às vezes não, sempre. Para determinar diferenciais desse negócio, né? Então eu vou estudando o que é, como faz, como a gente atinge os clientes e com isso eu vou criando e imputando diferenciais aí nesse meu plano de negócios, né? Para ter mais assertividade nas decisões, porque eu tenho um plano muito bem estabelecido e eu consigo ser mais assertiva na tomada de decisões que eu vou fazer, ok? Quando é que eu faço um plano de negócios, né? Então, assim, primeiro é super importante que você entenda o teu propósito para ter desse propósito a sua identidade empresarial. Porque são os diferenciais que você vai ter através da sua missão, visão e valores que vão te ajudar a preencher cada campo do plano de negócios, né? Então, eu tenho um propósito muito claro de quem eu sou e como aplicar esse propósito no mercado através do meu negócio, né? Eu sento e faço meu plano de negócios antes de começar a atuar, tá? Ou eu estou atuando, eu tenho um negócio já e eu tenho modificações interessantes, né, mais consistentes, ou na estrutura do negócio ou nos produtos e serviços que eu ofereço. Então é super importante que você volte novamente para o plano de negócios para ter uma visão mais clara e então atuar com mais assertividade.
ok? Vamos entender um plano de negócios na prática. E como eu disse para vocês, existem vários modelos, né, no mercado. Você acha isso na internet de uma forma muito simples, né? Mas eu vou me atentar aqui a falar do modelo Canvas, ok? E por que que eu vou falar do modelo Canvas? Por que que eu escolhi esse modelo para falar? Uma que eu acho ele bastante assertivo, claro, como vocês estão vendo aí na figura, a gente tem um quadro, né, estabelecendo 9 blocos, que eu vou explicar cada um deles para vocês aqui, e isso fica com uma gestão à vista muito clara desses blocos, né? Então, eu tenho uma forma simples, né, e fácil de entender cada passo, cada processo, né? Ele pode ser mantido em gestão à vista mesmo, né? Sei lá, você colar lá na parede, né? Para as pessoas envolvidas ou para você sempre consultar o que está ali. Então é muito tranquilo. Existem alguns modelos de planos de negócios que são várias folhas que você vai escrevendo e tal, que são consistentes, dão o mesmo resultado, mas às vezes não tem essa gestão à vista tão importante quando a gente vê aqui, ok? Ele esclarece o fluxo das operações. Como a gente vai definindo esses 9 blocos aqui, ele vai estabelecendo o fluxo das operações e vai criando uma lógica de desenvolvimento de uma forma mais clara para a gente, ok? É uma ferramenta flexível, né? E ela é intuitiva, né? Então, você entendendo o que cada um desses blocos significa, é muito simples de você desenvolver, né? E ela é flexível, né? Tem pessoas até que fazem esse quadro numa folha grande e vão preenchendo com post-its, né? Para poder ir tirando, para poder ir mudando as coisas de lugar e ficar de uma forma mais simples a criação desse plano de negócios, principalmente se você está fazendo isso com a sua equipe, com o seu sócio e tudo mais, ok? E dá uma visão holística da empresa. O que é uma visão holística, né? Ele mostra a empresa nos vários setores dela. A gente vai falar aqui de marketing, de finanças, de logística, né? Através do uso desses 9 blocos, ok? Então, por isso eu escolhi o modelo Canvas, né? E vou falar dele para vocês, ok? Bom, então existem 9 blocos que são avaliados, tá? Então vamos falar do primeiro bloco, é o segmento de clientes, tá? Então, aqui você define para quem você vende. Se é pessoa física, se é pessoa jurídica, né? Se é pessoa jurídica, se existe um porte, um ramo específico. Então você vai definindo para quem é que, para quem não, quem é que o seu negócio atende, tá? É essencial ter isso muito claro para que você comece a estabelecer, para que você depois, né, passe a estabelecer o seu plano de marketing, porque a gente está falando aqui de público-alvo mesmo, né? Então, para quem você desenvolve seu produto ou serviços, né? Então, por mais que pareça simples, né? Eu falar, eu vendo pizza para todo mundo. Não pense nisso, né? Estabeleça o seu público-alvo de uma forma bem interessante, né? Porque, por exemplo, se eu vendo pizza com cogumelos, com uma pizza um pouco mais esquematizada e tudo mais, nem sempre todas as pessoas gostam. Então, de repente, isso pode ser um diferencial do meu público-alvo, né? Do meu segmento de clientes. É nesse sentido que eu digo para vocês prestarem atenção e investirem tempo na definição de cada um dos itens, ok? O segundo bloco é a proposta de valor, tá? Ela refere-se a soluções que eu ofereço para o meu cliente, tá? Então, através do meu produto ou do meu serviço, que dores eu curo desse cara, né? Que problemas eu resolvo, né? É super importante que a gente consiga entender isso de uma forma bem clara. Que necessidades e que expectativas, né, do meu cliente eu cumpro, né? Então, é muito interessante que a gente entenda. A proposta de valor, ela está totalmente ligada aos diferenciais da empresa, né? E lembrem-se, no mercado tão agressivo, né, que a gente tem com tanta concorrência, né? Quanto mais eu atender com diferenciais,
nos meus produtos ou serviços, mais possibilidade de me destacar nesse mercado eu tenho, né? Então, invista um tempo também aí para trabalhar essa proposta de valor, ok? O bloco 3, ele fala dos canais de distribuição. Então, é a forma como eu vou atender meu cliente, né? Como eu chego até o meu cliente. Então, eu vou trabalhar de forma presencial, eu vou trabalhar com uma loja física, né? Eu vou trabalhar de forma online, eu vou ter uma loja online, né? Como é que vai ser isso, tá? Muitas vezes e até é indicado que eu trabalhe com mais de um canal, né? Que eu faça associações entre esses canais, né? Mas essas associações elas têm que ter consistência. Os canais é importante que eles comuniquem entre si para que a gente tenha congruência aí nos nossos negócios. E uma coisa super importante é ligar, né? Ter muito ligado esse canal ao meu segmento de cliente, né? O canal que eu estou usando, ele atende aos comportamentos que geralmente o meu cliente tem, né? Perceba, começa a fazer uma ligação entre uma coisa e outra, ok? Bora lá? O quarto bloco é o bloco de relacionamento com o cliente, tá? Então a gente falou de canal, como eu chego até ele, e agora eu tô falando de como é que eu me relaciono com esse cliente, de que formas eu falo com ele, né? Então, sei lá, eu vou ter um atendimento online, né? Eu vou ter um canal de WhatsApp, né? Eu vou ter só a forma presencial, eu tenho algum tipo de apoio, eu tenho algum tipo de pós-venda, né? Toda a relação eu vou estabelecer aí. Perceba, olha como é legal aqui, que aqui eu posso ter diferenciais interessantes, né? Eu posso entender que no mercado existe uma deficiência nesse atendimento ao cliente e trabalhar nesse relacionamento para sanar as dificuldades aí que a gente sabe que o mercado enfrenta e ter um diferencial no meu negócio, atendendo de uma forma diferenciada, ok? O bloco 5 é o bloco do fluxo de receitas, tá? De que forma eu ganho dinheiro, né? Como entra dinheiro no meu negócio? Como o cliente vai pagar? Eu vou trabalhar com produtos específicos, eu vou ter kits, né? Se eu tenho serviços, eu tenho módulos no meu serviço, ou eu tenho um serviço abrangente, né? E aqui é legal a gente ter várias formas de atender, né? Vários fluxos de receita. Então, vou dar um exemplo de uma consultoria, né? O meu exemplo, né? Então, eu tanto faço uma mentoria de estruturação do negócio, falando de identidade empresarial, planejamento estratégico, desenvolvimento de pessoas, como eu posso trabalhar só a identidade para as empresas que precisam. Com isso, não é que eu fuja do meu segmento, mas eu ofereço mais oportunidades de negócio, né? Adequadas às necessidades dos meus clientes. Tá? Então, isso tudo você vai colocando e vai definindo formas com que você pode trazer receitas, né? Através de que tipo de venda, como você vai cobrar do seu cliente, né? Então, tudo aqui a gente pensa nesse fluxo de receitas, ok? O sexto bloco, eles são os recursos chaves, tá? Então, é super importante que eu entenda quais são os processos que eu preciso ter para entregar o produto e o serviço, tá? Da forma como eu defini que eu vou atender esse meu cliente, tá? Então, assim, quais são os recursos financeiros, técnicos, humanos, fiscais, todos os recursos que eu preciso ter na minha empresa para desenvolver esse trabalho, tá? É importante que eu entenda quais são esses recursos essenciais, tá? Para o meu modelo de negócio funcionar com foco na minha proposta de valor, tá? Dessa forma, eu consigo atender e trazer os diferenciais de mercado. Então, os recursos chaves. Quais são os recursos que eu preciso ter, né? Para desenvolver o meu produto ou serviço atendendo a proposta de valor que eu coloquei lá no início, ok?
Bora lá? No 7 são as atividades chaves, tá? As atividades chaves são a operacionalização da minha empresa. Então, quais são os processos que eu preciso ter para desenvolver todas as atividades para entregar o meu produto ou serviço de acordo com aquela proposta de valor que eu defini, tá? Então, são as atividades chaves essenciais. Então, eu preciso ter uma área de compras, né? O que eu preciso comprar? Eu preciso saber da operacionalização, da logística, entender tudo isso para poder definir esse bloco 7, que são as atividades chaves do meu negócio, ok? É muito legal que eu tenha essas atividades muito bem definidas, tá? Porque é através delas, né, que eu consigo tanto identificar o custo, né, do meu produto ou serviço, tá? Para que eu estabeleça uma relação interessante de custo, preço e lucro, ok? O bloco 8, ele fala dos parceiros, né? Então, é importante eu identificar quem são os fornecedores, né, que vão oferecer insumos e recursos para que eu desenvolva o meu produto ou serviço. Quem são os parceiros de negócios, que às vezes são pessoas que não fazem exatamente a mesma coisa que a gente, mas atendem o mesmo público, né, o mesmo segmento, e a gente consegue assim montar combos e atendê-lo de uma forma mais interessante, né? Isso vai me ajudar lá em entender como é que eu trago receita para a empresa. À medida que eu tenho mais parcerias, eu começo a ter mais possibilidades de atender o meu público de uma forma diferente, né? E com isso eu também consigo agregar mais valor ao meu produto e ter a otimização das operações dentro do meu processo, ok? Então é muito importante eu estabelecer e entender essa relação de quem são meus fornecedores, quem podem ser meus parceiros, para que eu consiga estabelecer essa operacionalização do negócio de uma forma mais assertiva e lucrativa, ok? E o 9º bloco, ele fala da estrutura de custos. Então, como eu já coloquei lá, já entendi quais são as atividades chaves que eu tenho, que é super importante, quais são os recursos que eu preciso ter, os recursos chaves também, eu consigo entender e estruturar quanto é que custa cada uma dessas atividades, né? Então, quando eu estou falando em quanto é que custa, é importante eu pensar em insumos, pensar em produção, pensar na distribuição, no marketing, na manutenção desses recursos, né? Tudo isso para que eu consiga estabelecer os custos, quanto custa para eu produzir o meu produto ou serviço, para que então eu consiga estabelecer um preço adequado e entender o lucro que eu vou ter para ter uma empresa, para ter um negócio que ele seja sustentável, lucrativo e com o qual eu possa me desenvolver também, ok? E aí, fizemos o nosso plano de negócios, né? Temos aí como fazer, estamos entendendo isso direitinho, tá? Se você tem um negócio que tem públicos diferentes, que atende a clientes diferentes, é importante que você faça um plano de negócios para cada segmento de clientes, porque você pode ver que pode ter mudanças na forma de relacionamento entre esses clientes, mudança na logística, que é a operacionalização, né, do meu negócio. Então, se eu tenho clientes diferentes atendendo públicos diferentes, é legal que eu faça o meu plano de negócios de uma forma, que eu faça mais de um plano de negócio, um para cada cliente, né? E se eu tenho produtos e serviços muito diferentes também, né? Pelo mesmo motivo, que eu posso ter estabelecimento de operacionalização e custos diferentes para poder atender cada um dos serviços. Então, se eu tenho clientes diferentes ou produtos e serviços diferentes, eu faço um plano de negócios para cada segmento de clientes e para cada tipo de produto ou serviço, ok? Fez o meu plano de negócio. E agora eu faço o quê, né? Feito o plano de negócios, você tem uma bela oportunidade de começar o seu planejamento estratégico. Você tem lá definido todos os processos, definidos os passos e você tá na hora de você juntar aí a tua equipe, né? Se você é equipe, é juntar os seus recursos, né? E começar a planejar
Lembre-se, planejamento estratégico ele tem o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, como eu vou fazer, quanto eu vou gastar, o que eu vou precisar e como eu acompanho o desenvolvimento de tudo isso, né? Então, o plano de negócios ele é um belo de um start para você fazer um planejamento estratégico bem consistente, ok? Se você entende, né, através do plano de negócios, as coisas que você tem e as coisas que você precisa, é um belo start para você começar a otimizar e buscar o desenvolvimento daquilo que você precisa, tá? À medida em que você fez o seu plano de negócios, compartilhe esse plano de negócios com as pessoas, amplie as suas ideias, né? Através desse compartilhamento, dessa busca de parcerias nas ideias também, e com isso você vai ver como o seu negócio pode ser muito mais ampliado e ter um desenvolvimento muito mais legal, tá? Busque alternativas para conseguir os recursos, né? Nem sempre eu tenho os recursos necessários para isso, às vezes parcerias podem ajudar e às vezes eu preciso do apoio, de um apoio terceiro, né? Então busque alternativas, né? Não estou falando só de coisas financeiras, estou falando também operacionais, né? Mas toda vez que você tiver um impasse de que você precisa de um recurso e você não tem disponível, busque alternativas para conseguir esses recursos e com isso viabilizar o seu negócio. Deixando aqui para vocês um pensamento, né, uma reflexão do Napoleão Hill, que eu acho bem interessante e bem sinérgico com tudo isso que a gente falou, né? Seja o que quer que a nossa mente possa conceber e acreditar, a gente pode conseguir fazer, né? Então, como conseguir fazer isso? Tirando as ideias da cabeça, colocando as ideias no papel. Como fazer isso de uma forma consistente? Através de um plano de negócios. Como desenvolver isso de uma forma consistente? Aplicando um planejamento estratégico a partir desse plano de negócios e envolvendo as pessoas necessárias para tudo isso e tudo mais. Com isso, a gente tem sucesso, tá? Então, eu queria deixar para vocês essa mensagem e contar para vocês que é super interessante a gente fazer um TBC, tirar a bunda da cadeira, tirar as ideias da cabeça, né? E pôr as coisas para funcionar. A gente tem muita oportunidade de desenvolver. E quando a gente desenvolve, todo o entorno também se desenvolve. Ok? Bora lá? Mãos à obra!